não era feito por boa vontade pelos africanos, que só a brutalidade, os castigos severos, forçavam os trabalhadores a realizar essas tarefas. E devemos muito aos africanos pela construção do nosso país e principalmente pelas culturas gestadas por eles. Um dos principais caminhos durante toda a vida vem perto de nós, em um dos palmares, Um dos principais líderes deste povo, Zumbi, que assumiu a liderança por 20 anos contra as investidas dos portugueses. Foi morto em 20 de novembro de 1695, e essa data hoje lembrada como Dia da Consciência Negra. E nesse dia não podemos esquecer a raça, o gênero, o que importa. São vidas, vidas é o que importa. Várias religiões foram formadas e criadas através dessas práticas e ritos. A capoeira é jogo, é dança, é luta, conhecida tradicionalmente como a capoeira de Angola. Foi praticada em quase todo o Brasil. Foi abolido a Lei Áurea pela princesa Isabel. E dessa história, vale lembrar que o brasileiro Naquele tempo ele marcou toda uma raça sofrida por vida. Naquele tempo ele marcou. Bom, essa aí foi uma música, né, que mais ou menos relata um pouco da história do negro, né, que de onde vem a capoeira, porque a capoeira ela vem de toda essa história que foi contada aqui pelos alunos, né? E algumas pessoas ficam se perguntando sobre a origem da capoeira. A origem da capoeira é a pergunta mais difícil
sobre a capoeira, tá? Porque a gente imagina que ela veio da África, mas na África tinha outras danças semelhantes, né? Uma das mais semelhantes é o maculelê e o nagolo. Então a gente acredita que a capoeira ela nasceu ao redor da senzala, né? Já por uma necessidade de liberdade. Enquanto o negro era escravo, ele imaginava uma forma de fugir. Então, quando ele foge, mais ou menos sem destino, né? E que o capitão do mato vai atrás e encontra aqueles escravos no mato, a qual os índios chamavam de capoeira, o mato ralo, a qual os indígenas, né, ou os próprios povos demais, chamavam de capoeira. Ali acontecem lutas e destreza corporal, ou seja, uma luta onde tinha ataque e defesa. E essa luta ganhou esse nome capoeira por causa do local onde era praticada, tá? Onde ela foi realmente encontrada pela primeira vez. O pessoal geralmente encontrava os capitães do mato, encontravam negros na capoeira e ali faziam aquela luta, e daí eles ganharam o nome de capoeiristas, capoeiras, né? O nome capoeiras, né? De acordo com o local onde era encontrado essa arte de capoeira. E hoje eles ficam felizes em saber é que, como luta de resistência afro-brasileira, ela já está em mais de 160 países. Hoje é praticada e ensinada em mais de 160 países, e hoje ela é uma das maiores divulgadoras da língua portuguesa pelo mundo, pelo fato dela estar lá e ser ensinada, cantada em português. Se alguém tiver alguma pergunta mais sobre capoeira, eu respondo. Caso não, a gente pode convidar capoeiristas voluntários ou ex-capoeiristas para a gente fazer uma roda. Chegar para perto para entender, gente. Existe muito na Bahia, capoeira. Existe muito na Bahia, certo? Porque ela é dividida em várias fases, tá? Na fase da criação, né? Que foi aqui em Quilombo Formados, Pernambuco. Depois, na fase da marginalização, onde houve uma lei, né? Que punia, né? Os praticantes de capoeira como uma forma de evitar, né? Já era um racismo estrutural, né? De evitar a concentração de pessoas juntos, né? Então, o capoeirista ele era proibido de praticar capoeira, né? Com prisão de 3 a 6 meses. Para os mestres eram 6 meses mesmo. Para os praticantes normais, em média 3 meses. Mas, então, nessa época, antes da marginalização, ela era praticada em Pernambuco, Salvador, né, que é Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Aí, com essa proibição, com todas as prisões que aconteceram, né, aconteceu que a do Rio de Janeiro e a de Pernambuco se transformaram em outras coisas. A de Pernambuco se transformou em frevo, que não estava na lei. A do Rio se transformou em samba, que não estava na lei. E a de Salvador continuou persistindo, até um dia vinha um mestre que tinha um apelido de Mestre Bimba. O pessoal praticava capoeira no quintal, que chamavam terreiro, nos terreiros de candomblé, sempre mais ou menos escondido, de vez em quando na rua. Até que apareceu um mestre chamado Mestre Bimba, era o apelido dele, porque todo capoeirista tem um apelido, é um codinome, né?
Até agora, então o que aconteceu? Meu apelido é Mestre Dummel, conforme as tradições da capoeira. Meu nome é Luciano Santos, sou professor de artes da Escola Municipal de Cavalcante, do Vilagem Campestre, dou aula lá de capoeira. Então, esse mestre com esse apelido, ele conseguiu, na época de 1930, aconteceu que tinha muitos desafios de luta livre, de vale tudo. E esse mestre, ele chegou no ringue e conseguia ganhar dos lutadores em 3 chutes, aí ele ganhou outro apelido, por 3 pancadas. Eu acredito que as pessoas mais velhas aqui ainda alcançaram o tempo que tinha desafio, o pessoal da minha idade, né? Eu já estou com 51 anos, tem alguém com essa média de idade? E na época que a gente era jovem, tinha um desafio de luta livre, né? E o pessoal chegava aqui na rádio e dizia: eu desafio qualquer lutador na cidade que queira lutar comigo. Então isso naquela época existia muito. Aí quando eu estava como adolescente, foi parando de existir. Tinha esse desafio no circo, a senhora, professora, viu? Na rádio. Então ele vencia hoje. É algo que a gente vê na TV como o Vale Tudo. O mestre Pimba, que era Manuel César Machado, o nome dele, ele conseguiu ganhar várias lutas com apenas 3 chutes, 3 pancadas. E ele era um representante da capoeira, tá? Ele enfrentava qualquer lutador. Então o que aconteceu? Que alunos da Universidade de Salvador, a principal, que era uma das poucas, talvez a única universidade do Nordeste, que existia na época de 1930, alguns alunos chegaram até ele, pediram para ele dar essa aula de capoeira, para ele ensinar: eu quero aprender essa luta, eu quero aprender essa luta. Que luta é essa? Que luta é essa? Como a capoeira era proibida, ele colocou o nome de Luta Regional Baiana e começou a dar aula para esses alunos. Quando foi em 1936, esses alunos conseguiram uma apresentação com o presidente Getúlio Vargas, ou seja, a capoeira entrou na sociedade em 1932. Em 1936, ele conseguiu essa apresentação. Então o presidente liberou, baniu a lei antiga, e ele disse assim: a capoeira é um esporte nacional e deve ser praticada, está liberado para ser praticado em regime fechado em academias, porque a sociedade do Nordeste, né, tinha pessoal do Ceará e de outras capitais que estudavam lá, medicina e advocacia, né, direito. Medicina, direito e letras. Então esse pessoal, muitos deles eram do mestre Pimba, Manuel César Machado, e aí conseguiu essa apresentação e a liberação da capoeira como uma arte brasileira ilegal. Legal agora, era ilegal antes, até 1936 era ilegal e passou a ser uma arte legalizada como esporte nacional a partir de 1936. O pessoal geralmente encontrava os capitães do mato, encontravam negros na capoeira e ali faziam aquela luta, e daí eles ganharam o nome de capoeiristas, capoeiras, né? Capoeiras, né? De acordo com o local onde era encontrado essa arte de capoeira.